Olá pessoal, professor Ricardo mais uma vez, e eu volto hoje a falar com vocês sobre a questão do coronavírus no estado de Mato Grosso. Dados muito alarmantes foram divulgados hoje e é preciso que a gente esteja muito atento com relação ao significado desses dados. Primeiro, um dado de ontem, na verdade, que teve repercussões hoje, o outro dado é de hoje. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para tentar levantar um número mais preciso de casos do coronavírus no Brasil todo, porque já se sabia que o número de testagens era muito pequeno em relação à verdadeira demanda. Muito bem, com muitos problemas que essa pesquisa enfrentou, inclusive falta de apoio nos estados, inclusive falta de apoio no estado de Mato Grosso, aqui na cidade de Rondonópolis, por exemplo, pesquisadores foram presos, confundidos com algum tipo de golpista, porque as autoridades locais não tinham a informação que aquela pesquisa ia acontecer no nosso município. Né? Esse foi o descaso do governo do estado com relação à pesquisa que tentou dar números mais reais, e deu números mais reais ao coronavírus em Mato Grosso. Bom, apesar de tudo isso, a pesquisa aconteceu e foi possível descobrir que o número real de casos do coronavírus nos municípios brasileiros, os municípios mais que são mais habitados, pode ser até 7 vezes maior do que os números oficiais. Pode ser até 7 vezes maior do que os números oficiais. Nós estamos falando de um município que fala em 100 casos. Gente, isso pode ser, o número real pode ser 7 vezes maior que isso, pode ser 700 casos. Isso é muito grave, isso é muito grave. Outro dado real, outro dado que nós tivemos ontem, que eu citei há pouco, que ela é muito alarmante, é que o Mato Grosso é o estado mais atrasado em relação à testagem, ao teste de pacientes para o coronavírus. Não só de pacientes, mas da população em geral para o coronavírus. O Mato Grosso testou aproximadamente um quarto, 25, 26% do que deveria ter testado. E não testou. Quer dizer, testou um quarto do que deveria ter testado. Testou muito menos do que deveria ter testado. Ou seja, não fez a sua lição de casa para testar a sua população, para diagnosticar a sua população com relação ao coronavírus. Aí o que nós temos como consequência disso? Aqui no município de Rondonópolis, por exemplo, nós tivemos a quarta vítima, aparentemente por conta, oficialmente já dado como coronavírus, apesar de que não tenha a última prova. A família indignada, famílias indignadas não querendo aceitar o fato de que o seu familiar tenha falecido por conta do coronavírus, de tão distante da realidade das pessoas que o coronavírus parecia estar. E aí elas, desesperadamente, e é compreensível porque perderam um ente querido, negam o fato de que aquele familiar foi levado pela Covid-19, pelo coronavírus. Né? Gente, tem alguns pontos que eu anotei com relação a Mato Grosso, levando em conta esses dois dados que eu disse agora. Um deles, então, 7%, 7 vezes mais casos do que os números oficiais. Segundo, o estado de Mato Grosso é o estado que menos testou a sua população para o coronavírus. Ou seja, nós estamos às escuras no estado de Mato Grosso. Mas nós podemos, por conta da pesquisa da Universidade de Pelotas, ter uma projeção de que os números que nós temos em estados como Rondonópolis, Cuiabá, Sinop, Tangará, Várzea Grande, enfim, podem ser até 7 vezes maior. Muito bem. E aí eu quero acrescentar algumas questões nesse raciocínio nosso. Vamos lá. Já falei, o estado que menos... Ah, meu dedo está machucado. O estado que menos testa para coronavírus no Brasil. Esse é um dado. Segundo, população absolutamente desprevenida, população absolutamente despreocupada, circulando nas ruas das cidades como se nada tivesse acontecendo.
muita gente sem máscara, muita gente com a máscara na testa, no queixo, na orelha, menos tapando a boca e o nariz. Gente que não precisaria estar na rua, nas ruas, batendo papo, dando rolezinho, dando voltinha, papeando com os amigos nos barzinhos, nas esquinas, nas calçadas. Comércios que até tentam tomar precauções, alguns nem fazem questão, alguns previnem mais ou menos, outros se previnem um pouco melhor, mas não na medida que nós precisaríamos. O estado também é apontado, outro dado interessante, não citei ainda, o estado é o 12º pior estado em termos de isolamento social. Mato Grosso não tem feito as suas lições de casa, um deles é o isolamento social. Países do mundo que negligenciaram o isolamento social com a desculpa do mercado que não pode parar, que a economia, que as pessoas vão... né? Tiveram a conta em dobro, estão pagando uma conta em dobro. Porque não fizeram a lição de casa quando deveriam ter feito. Não respeitaram uma quarentena, um isolamento social, um afastamento social, quando era mais necessário, lá no começo da pandemia. E por não ter respeitado naquele momento, hoje tem que lidar com um problema muito maior do que seria se tivéssemos cumprido minimamente as orientações da Organização Mundial de Saúde e parássemos de dar ouvido a fake news de corrente do WhatsApp e de presidente irresponsável. Outro dado, igrejas abrindo quase que normalmente. Não sei se é possível manter um distanciamento mínimo dentro de um salão fechado, com ar-condicionado, ou com ventilador, ou com tantas pessoas lá dentro. Eu não sei se há distanciamento suficiente, se há uma distância suficiente que possa manter qualquer uma daquelas pessoas protegidas. Mesmo que todas estejam com máscara, mesmo que ninguém colocou a máscara no queixo, na testa, mesmo que ninguém tenha tirado essa máscara, mesmo que ninguém tenha espirrado ou tossido naquele salão fechado, ainda assim é um ambiente muito perigoso. Qualquer ambiente, qualquer salão fechado, podia ser festa, podia ser igreja, podia ser reunião, qualquer coisa. Mas reuniões, igrejas funcionando, são outro fator que pode contribuir para que os números em Mato Grosso sejam alarmantes. Outra questão, muitas pessoas ainda duvidam da seriedade da pandemia. Tem gente ainda acreditando que é fake news, tem gente acreditando que é gripezinha, tem gente acreditando que cloroquina vai resolver, tem gente acreditando que é imune, enfim, que não vai ter problema com a doença. E talvez não tenha mesmo. Mas pode ser que se contamine e saia levando vírus para dezenas de outras pessoas. E dentre essas, algumas sim, podem vir a morrer. Então, o seu comportamento negligente pode matar pessoas. Pode matar você mesmo, pode matar alguém da sua casa, pode matar alguém que você nem conhece, mas que você passou por elas. Ou passou por algum lugar que elas vão passar logo em seguida. Um ônibus, por exemplo, né? Um ônibus circular, por exemplo. Outra questão importante, prefeituras ou estão sendo negligentes, ou estão sendo incompetentes, ou estão ficando sem poder. Porque quando você tem o governo federal e o governo do estado pressionando os comércios para abrir e uma população desinformada querendo por tudo abrir os comércios a qualquer custo, pressionando prefeitos para que eles permitam isso, que eles não proíbam isso, você tem prefeitos ou que concordam com essa política, ou que mesmo não concordando, não estão tendo como, não conseguiram força para barrar essa investida irresponsável pela reabertura do comércio, pela volta das atividades ao normal.
Gente, todo mundo quer voltar à sociedade, ao nosso ritmo, ao trabalho, aos estudos, mandar menino para o colégio, poder voltar a batalhar o seu pão de cada dia. A questão não é essa. A questão é que nós estamos no meio de uma pandemia. E quanto mais a gente demorar a fazer a nossa lição de casa, mais tempo vai demorar para as coisas voltarem para o normal ou voltarem para uma situação segura. Para uma situação segura. Hoje nós não vivemos uma situação segura nas ruas de Mato Grosso. Mais de 40 mortes que aconteceram aqui podem parecer pouco. Mas lembre-se, esse número pode ser até 7 vezes maior. E pelos outros elementos que nós estamos enxergando, como população na rua despreocupada, comércio que não está se preocupando direito, não está se preparando direito, igrejas abertas, prefeituras coniventes, governo estadual conivente, falta de testes, péssimo isolamento social, nós podemos até arriscar que em Mato Grosso os números sejam maiores do que essas 7 vezes que nós já temos que multiplicar os números oficiais. Será que vale a pena? As pessoas estão preocupadas com o emprego, com o trabalho, com o pão de cada dia, e eu concordo plenamente. No início da pandemia, do isolamento social, a gente insistia muito pelo ficar em casa, e continuamos insistindo para você ficar em casa, mas contando que os governos fossem fazer a sua parte, as prefeituras, os estados e o governo federal. Isso não está acontecendo a contento. Então, realmente, muitas pessoas não podem simplesmente ficar em casa porque a ajuda não está chegando. Por mais que tenham campanhas de solidariedade, por mais que tenham ações de várias pessoas e entidades para tentar ajudar, isso é insuficiente. Agora, se você pode, fique em casa. Se você não pode, se previna o máximo possível. Quando chegar em casa, tenha todos os seus cuidados de higiene, mesmo na rua, usando a sua máscara, tem que usar a máscara, né? Onde estiver, procure evitar a aproximação, né? Evite chegar muito perto de outras pessoas. Você pode estar contaminado, outras pessoas podem estar contaminadas, não dá para saber, não está escrito na testa de ninguém. Cuide das pessoas que dependem de você, proteja as pessoas que você ama quanto você puder. Seja solidário, tem gente que precisa muito de ajuda, tem gente muito pior do que você. Ajude com o que puder, pode ser um punhado de arroz e feijão, mas isso pode ajudar famílias a passarem por essa. E vamos combater todo e qualquer governante que esteja agindo contra a população e a favor do caos. Por incrível que pareça, nós temos governantes hoje, como é o caso do governo federal, que não age pela população, age pelo caos, age pela confusão, age pelo quanto pior, melhor. Fazendo tudo errado e esperando ter os melhores resultados. Como é que você vai esperar melhores resultados se você faz tudo errado? Isso vale para o presidente da República, isso vale para que você dentro da sua casa. Se quer bons resultados, tenha boas atitudes. Agir de forma negligente não vai resolver o problema. Então eu quero frisar aqui para vocês, o estado de Mato Grosso não tem testado o suficiente as pessoas, então nós não temos números oficiais. Pesquisa da Universidade de Pelotas mostra que os números oficiais têm que ser multiplicados pelo menos por 7, para a gente ter uma noção real. No caso de Mato Grosso, eu diria que tem que multiplicar até por mais, porque nós temos outros fatores que estão corroborando. Igrejas, preserve sua fé. A fé é importante nesse momento. Acreditar em algo superior é importante nesse momento. Mas seja prudente. Não se aglomere. Você não precisa estar no meio de uma multidão para expressar sua fé. Então tenha cuidado. Cuide das pessoas próximas a você. Quanto menos pessoas doentes, menos pessoas podem vir adoecer você no futuro. Então, cuidar das outras pessoas é cuidar de você também.
Pessoas passeando livremente, parem com isso. A negligência de vocês pode matar alguém dentro da sua própria casa. E não vamos mais acreditar apenas, ingenuamente, que apenas o chamado grupo de risco é que deve se preocupar. Jovens têm falecido, crianças, até bebês faleceram, jovens adultos sem nenhum histórico de doenças respiratórias, de doenças crônicas, já foram vítimas da Covid. Muitos profissionais de saúde vítimas da Covid. Então é uma questão muito séria, gente. Ou nós vamos começar a nos preocupar devidamente, ou muito em breve nós vamos estar chorando uma tragédia como nunca se viu no estado de Mato Grosso. Proteja-se, fique em casa. Se não puder, proteja-se ao máximo. Seja solidário. Cuide das pessoas que precisam de você. E ajude a derrubar Bolsonaro. Até a próxima.